vocês vão conhecer como realizar a inscrição de uma UP, bem como conhecer os status e procedimentos para as renovações das mesmas. Então, no menu do CIGEM, acesso ao sistema, vou selecionar o meu perfil de responsável técnico, nesse caso. Menu Defesa Sanitária Vegetal, estão aqui a unidade de produção, CFO, CFOC, unidade de consolidação, ou podem usar a barra aqui e digitar diretamente unidade, e aí vai trazer a unidade de produção, unidade de consolidação. Esse menu pode ser ocultado, tá? Querendo trabalhar, vou deixar ativo até para manter o vídeo aqui exposto. Na tela unidade de produção temos duas etapas, tá? Na primeira etapa a gente identifica a propriedade, identificação, dados de contato. O responsável técnico já está conectado e informa quem é o explorador da UP. Informando esses campos, você salva o cadastro e na segunda etapa é possível adicionar os dados de produção. Vamos exemplificar aqui, selecionando aí a propriedade do senhor curso 1. Tá? Você utiliza o campo proprietário do imóvel, faz a busca pela propriedade. Sempre verifiquem se a propriedade que vocês estão procurando é realmente esta. Por quê? Porque apenas pelo nome pode haver mais de uma propriedade. Então, nesse caso, abriu em cima de uma sede de uma fazenda. Então, é possível, se for a propriedade de qual estou prestando assistência, então, selecionou a propriedade correta. Então, existe essa opção de ir para Google Maps para fazer essa checagem. Próximo campo, existe o campo número de inscrição anterior, não é relevante no momento, porque isso aqui nós utilizamos uma fase de migração do sistema para manter a rastreabilidade com as unidades de produção mais antigas. Lembrando, os campos em verde, eles são campos com preenchimento obrigatório, e quando a legenda dele não está em verde, então não é de preenchimento obrigatório. Nesse exemplo aqui, podem verificar que existe ainda a opção de utilizar dados de georreferenciamento da propriedade. Fazendo isso, ele traz a coordenada da propriedade que a gente visualizou antes. Mas lembrando, abrindo novamente o mapa, aparecia a coordenada da sede da propriedade, quando o pomar, na verdade, está aqui. Então, o que deve fazer? Deve utilizar a propriedade, a coordenada aqui do pomar. Vamos conferir aqui. Essa aqui, copiado para a área de transferência. Né? Vou fechar isso aqui e vou só colar aqui para poder facilitar a minha vida ao colar a latitude no local. Ok, apagando aqui da observação. Desmarco a opção aqui. E se eu for para Google Maps agora, ele já carrega no pomar e não mais na sede. Ok? Primeiro ponto, então, utilize as coordenadas da propriedade. Não da propriedade, do pomar. Nome da UP, curso 1. Esse nome aqui, vocês utilizam os nomes de forma a facilitar a pesquisa de vocês depois para localizar essa unidade de produção. Não tem uma regra específica para isso, mas ele impede apenas que seja feita, que se utilize nomes repetidos. Dados de contato. Informe sempre, de preferência, o celular, tá? Do interessado, tá? Que não tem nenhum telefone para trazer, mas informe sim o contato do produtor. Sempre informe o contato do produtor. E o nome do contato lá na propriedade. Vou até deixar em branco no momento, que, como eu disse, não vai impedir de salvar sem os dados de contato. Mas é muito importante que nós tenhamos acesso ao contato do produtor, para que possamos não só agendar as fiscalizações, mas para qualquer eventualidade possamos entrar em contato com ele.
A aba aqui, responsável técnico, ela já é preenchida pelo RT que está logado, está aqui, estou com o perfil de responsável técnico. Existe um número aqui, um campo para informar, número da RT, ele não é obrigatório, mas quem tiver RT pode informar. Ele não está formatado para aceitar o número da TRT até o momento, então só de RT. E existe data início e data fim. O que significa data fim? Em algum momento esse produtor pode pode encerrar o seu contrato comigo como responsável técnico e contratar um outro profissional. Nesse momento, a SIDASC vai selecionar o Alexandre, vai cancelar, e aí o campo data fim vai ser encerrado, e aí vai ser adicionado um novo responsável técnico. Ou seja, o histórico de quem foram os responsáveis técnicos, de qual período até qual período, ele se mantém vinculados com a unidade de produção. Eu pulei uma parte importante nesse processo, mas propositalmente, vou salvar para vocês perceberem. Veja só, o campo atividade econômica deve ser preenchido. O que é atividade econômica? Vou dar um pesquisar aqui, sem nenhum filtro, ele vai trazer as várias opções aqui de culturas relacionadas às pragas para as quais eu, como responsável técnico, tenho habilitação. Então, nesse exemplo aqui, vai ser uma unidade de produção de maçã gala, poderia ser de banana, ou maçã gala, maçã Fuji, golden e outras. Por que tem esses agrupamentos aqui? Para que tenha restrição lá na fase de indicação de cultivares, aí lá ao selecionar Fuji só vai trazer cultivares de Fuji, selecionar Gala só vai trazer cultivares de Gala, para que a gente consiga manter a rastreabilidade aí por grupo de frutas, né? Salvar novamente. Notem que me permitiu salvar agora e abriu o campo de produção e o campo de documentos. Ainda está em aberto o campo explorador, eu não adicionei antes, mas posso adicionar agora e não vai permitir salvar se não tiver adicionado. Vou pegar aqui como explorador o senhor curso 1, novamente. Ele é o explorador principal, então eu devo marcar. Se não tiver nenhum marcado como principal, o sistema vai acusar e vai pedir que informe. Eu posso ter também uma pessoa jurídica como exploradora principal, a responsável dessa UP. No caso, pessoa jurídica ainda deve vir aqui e indicar quem é o responsável legal dessa pessoa jurídica. No nosso caso, está como pessoa física. Posso adicionar mais de um explorador, está lá no núcleo familiar. Vamos ver se eu consigo selecionar a própria SIDASC como explorador aqui. Então, não vou marcar o principal, tá? Mas vou poder colocar aqui como sócia, como responsável administrativo da empresa, o senhor curso 2. Aqui. Então, um exemplo de como ter um explorador, pessoa jurídica. Tá? Se eu salvar nesse formato, agora ele vai criticar, porque eu não tenho produção nenhuma. Então, vamos adicionar a produção. Essa janela eu devo informar o início da safra, né? O início do período, na verdade, do qual eu passo a ser o responsável técnico. E esse aqui vai ter um limite de, no máximo, 1 ano. E é a regra, a não ser que o profissional deixe de ser o responsável técnico no período, nós passaremos a adotar como regra que se informe o período de 1 ano, então, de outubro de 2021 até setembro de 2022. Tipo de plantio, se é orgânico, produção integrada, então, por padrão convencional. Local do livro de acompanhamento, caderno de campo. Vamos buscar por padrão, se deixe na sede da propriedade, né, no local, na sede da propriedade, esse caderno de campo. Só mesmo quando não é possível, não existe uma sede ou não é possível encontrar o responsável pelo caderno de campo, aí nesse caso não precisa fazer, aí vai informar que está com o responsável técnico, se for o caso, ou com o explorador principal. Né?
Variedades, antes eu citei, está filtrando Fujis, né? Então, vou botar Fuji comum. Mês, ano de plantio do pomar. Vamos acelerar aqui, vou botar que foi em 2000. Área plantada, apenas 1 hectare. Estimativa de produção, 40 mil quilos. No caso da maçã, existe aqui a declaração IN20, era a norma anterior, a gente acabou não atualizando aqui no sistema ainda. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre esse processo de declaração, tá? Nesse momento eu vou informar negativo, eu vou informar que não houve replantio. Depois a gente volta nesse ponto específico só para explicar como funciona. Vou dar um OK e vou salvar. Perceba que eu declarei que não tinha cancro europeu e não tinha replantio de mudas nesse ano. Né? Tá aqui. Agora sim, produção cadastrada, final da safra lá no ano seguinte. E aqui está a documentação. Documentação obrigatória. Tá? Ficha de inscrição de UP, a RT não é obrigatória, a comprovante de uso da terra é obrigatório, declaração da IN20 é obrigatória. Né? No caso da maçã, na banana não tem a declaração da IN20. Então eu vou selecionar qual é o anexo que eu vou anexar e escolho o arquivo. Mas a ficha de inscrição do UP ainda não existe para ser anexada. Eu vou cancelar esse processo aqui e venho e podem verificar aqui que a opção de enviar SIDASC está ativa. Tá? Porém, esse enviar agora para SIDASC sem nenhum anexo, com certeza vai ser gerada uma pendência e essa UP não vai ser aprovada porque não tem os documentos. No primeiro botão imprimir, a ficha de inscrição da unidade de produção. Vou baixar ele. E aqui ele tem a opção da declaração IN20. Conforme a portaria que trata do cancro europeu, uma declaração anual, a gente está com o modelo ainda desatualizado. Notem que esse documento é assinado pelo responsável técnico apenas, enquanto que a ficha da unidade de produção é assinada também pelo produtor, pelo explorador principal. Tá? Vou até imprimir de novo aqui só para mostrar que é necessário sim a assinatura do responsável técnico e do produtor responsável. Né? Aqui estão as informações do senhor curso 1, CPF que a gente criou para o curso. Tá? Os dados da produção estão aqui disponíveis. Por que é importante a assinatura? Além de ser normatizado, que a ficha deve ser assinada, esse é o modelo padrão da norma, também é uma forma de comprovar o vínculo entre o responsável técnico e o produtor. Eu acabei não fazendo antes, eu vou complementar aqui o cadastro, adicionando a segunda cultivar de Fuji. Tá? Então essa aqui é de 1 de 2015, 0,5 hectares e 15 mil quilos no cadastro. Vou dar OK. Tá? Agora está somando 1,5 hectares a estimativa de produção das duas áreas. Estimativa de produção é em quilos, área plantada em hectares. Tá? E está somando as duas áreas. Então, esse aqui são os dados desta unidade de produção de maçã Fuji. Vou salvar novamente. E agora, como eu fiz esse salvamento, provavelmente a ficha de inscrição já não está mais a mesma. Mas eu fiz questão de fazer para demonstrar que quando tem alteração, algo assim, é necessário atualizar a ficha de inscrição da unidade de produção. Então, eu vou salvar novamente ela. E a declaração da IN20 não traz essa informação, só diz que a unidade de produção, agora com 1,5 hectare, tá, estava negativa.
Agora, vamos anexar os documentos. Ficha de inscrição, escolho arquivo, ficha de inscrição, e anexar assinado. Confirmei, tem um anexo. Declaração da IN20 tá? É referente ao cancro europeu, tenho em mente isso. Confirmo. Desculpa, foi o comprovante de uso da terra aqui, né? Então, fiz o processo de excluir o anexo. Tá? Vou anexar um novo aqui, declaração IN20, escolhe o arquivo, anexa, confirma. Declaração de uso da terra, para quê? Tem que informar os dados do comprovante de uso da terra, pode ser matrícula, escritura, em relação aos dados da propriedade, né, do cadastro da propriedade. Caso seja arrendatário, contrato de arrendamento, né, também serve como comprovante de uso da terra o CCIR. Então, são várias opções, tem que ter alguma forma de comprovar que comprovar quem é o proprietário da terra. Tá? E aí ainda falta aqui os documentos seriam os documentos pessoais, né? Então, peguei aqui qualquer documento de exemplo só, para anexar também o documento relativo ao documento pessoal, o CPF ou CNH do senhor curso 1 e do senhor curso 1, que é o explorador principal. Tá bom? Quando tem mais de um explorador, também tem que anexar os documentos dos outros exploradores. Então, ainda teria que anexar lá o CNPJ da SIDASC e os documentos do representante legal, o senhor curso 2. Está salvo, documentos anexados, tudo certinho. Agora, o meu papel é enviar para a SIDASC. Prontinho, uma vez enviado, o histórico. Opa. Registro alterado com sucesso, OP enviada, e aqui no histórico a gente já está com situação de pendente para validar. Com o perfil colaborador da SIDASC, eu quero que atualize a senha, que esse aqui é do ambiente de treinamento. Unidade de produção. Estou pesquisando essa UP que eu cadastrei agora, e vejo todos os dados aqui disponíveis. Os documentos, aí o fiscal que está validando pode baixar aqui o documento para verificação. Esse é o processo normal de verificação para deferir ou não o cadastro. E aí o fiscal vai validar ou não essa unidade de produção. O fiscal pode validar, lembre-se, estou mostrando aqui já parte para poder validar essa UP, para demonstrar para vocês como ela fica depois de validada, tá? O fiscal pode não validar, e aí nesse caso, quando não valida, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Excluir o explorador ou anexar a comprovação. Então, vai ficar um pouquinho mais longo, mas fica bom para vocês entenderem onde aparece essa comunicação. Vou pesquisar. Eu tenho 3 unidades de produção aqui, das quais eu sou responsável técnico, e essa última está novamente com enviar SIDASC. Por quê? Porque o fiscal não validou. Onde eu vou descobrir o que ele está esperando de mim? Aqui, o P não validada pelo usuário fiscal Alexandre Mesa, aqui quem pediu foi o responsável técnico Alexandre, tá? E aqui o fiscal Alexandre, e a observação está aqui, excluir o explorador principal, o explorador, ou anexar a comprovação, que a gente não tinha colocado. Então, como o status está pendente novamente, você pode fazer a alteração ainda, e excluir o que foi solicitado, ou fazer o ajuste, qualquer ajuste que tenha sido solicitado. Então, eu fiz a alteração e vou enviar para validar novamente. Com esse envio,
Tá? Com esse envio, você não consegue mais alterar nada, aqui a bola não está mais com você, a bola está agora com o status validar com a SIDASC. Tá? E aí está lá para ser feita, o fiscal vai verificar a sua solicitação e ele deferindo isso, vai aprovar, aí o status vai mudar para ativo. Ok? Para exemplificar, vou trazer um cadastro que está com o status aqui, renovar. E ela está com status aí ao longo dos anos também, podem verificar, com vários status de ativo, muda para renovar quando encerra a safra, vai para validar, ativo, renova, vai e segue assim por diante. A renovação é feita automaticamente pelo sistema, tá? E a aprovação por fiscal da SIDASC, que o RT anterior, que era o Hernani nesse caso. Então, a safra encerrou em julho desse ano, e ela está aguardando, então, aí uma nova safra. Vou adicionar, como exemplifiquei antes, então, ela vai iniciar então, no mês que vem, e ela vai até no próximo mês de setembro, então. O caderno de campo, não vou alterar os locais, é uma UP de gala comum de 1990. Eu vou fazer a declaração agora, também já para aproveitar esse vídeo da renovação. Tá? Para banana não tem essa parte aqui. Tá? Para maçã, sim, existe essa parte referente à declaração do Campo Europeu. Tá? Vou deixar negativo só para ilustrar agora de novo. Vou dar um OK, basta salvar e enviar SIDASC. Vou continuar aqui, não vou parar aqui. Vou dizer que é uma UP positiva. Aí qual é a primeira pergunta que o sistema faz? Qual o nível de incidência? Se foi abaixo de 1% ou não. Então eu vou dizer sim, foi abaixo de 1%. E aí ele me pergunta qual é o número de plantas com sintomas que foram erradicadas na safra anterior. Essa declaração da IN20, ela ainda é, declaração do Cancro Europeu, ela é uma declaração referente ao último ciclo. Tá? Por mais que nesse momento a gente esteja renovando a safra seguinte, é que um momento para não fazer o profissional visitar 2 vezes o sistema, todas as suas unidades de produção, a gente acaba fazendo isso numa etapa só. Então o profissional entra no sistema e no momento que faz a renovação ele declara a situação do Cancro Europeu na safra, no ciclo anterior. Então se informa o número de plantas com sintomas erradicados na safra anterior. Onde está essa informação? Deve estar nos controles do responsável técnico, então no caderno de campo. Isso, tá, então eu vou botar aqui que foram 4 plantas erradicadas. Se o nível de incidência não for abaixo de 1%, significa que ela é positiva e não é baixo. Então, por eliminação, ela é positiva. Marca não, porque não é abaixo, então mudam as perguntas. São 2 perguntas. Número de plantas com sintomas erradicadas na safra anterior e qual o número de plantas com sintomas que estão sendo manejadas, que foram manejadas na safra anterior. Ou seja, acima de 5% de infestação, não memorizem esse 1%, é 5%, as plantas podem ser manejadas com poda, conforme as regras no curso específico sobre a praga. Tá? Eu vou botar aqui que são 5 erradicadas, mais 20 plantas sendo manejadas. E vou informar que houve replantio ou ampliação nesta área, nesta unidade de produção. Aí a questão é se a origem das mudas é de viveiro comercial, sim ou não. Vou botar sim, que é a origem correta das mudas, né? Então, aí está feita a declaração da IN20, posso salvar. Desculpa, eu estou falando com IN20 porque a norma mudou esse ano e a gente ainda está com ela em mente, tá? Vou gerar agora a nova ficha da unidade de produção. Ó, UP. Tá? E a declaração do Cancro Europeu, da mesma forma. Na renovação, precisam ser anexados os documentos novamente. Então, eu venho aqui em anexar, adicionar documentos, seleciono a ficha de inscrição. É uma renovação, mas seleciono a ficha de inscrição, tá? A ficha do UP,
confirmo. E anexo também a declaração do cancro europeu. Declaração, lógico, impresso e assinado. Feitas essas alterações, basta enviar para validação. Eu aviso em branco aqui, mas registro envia alterado com sucesso e o P enviada com sucesso para a SIDASC. E depois disso, entra o processo, o fiscal vai lá, vai fazer a validação, tá bom? A emissão do CFO, Certificado Fitossanitário de Origem. Então pesquise aqui na caixa de busca, Certificado Fitossanitário. Primeira parte, selecionar qual é a unidade de produção. Por isso a importância de fazer a identificação da UP por um nome que você consiga se identificar. Porque se você for o RT de várias unidades de produção, é importante conseguir identificar na relação, tá? Então eu vou fazer aqui um CFO de banana. Tá? Destino da unidade de consolidação eu comento na sequência. Interessado, lembra dos exploradores? É possível emitir o CFO para um explorador ou para outro explorador daquela unidade de produção. Ok? O sistema já traz que o produto dessa OP é banana, período de colheita é o atual desse mês, então pode alterar, mas não faz muito sentido alterar, acaba sendo sempre do mês, né? Quantidade. Essa OP está com saldo de 352 mil quilos. Se eu quiser fazer um CFO de valor maior, ele vai rejeitar. Tá? Regras da emissão de CFO. Eu posso emitir para o saldo total da OP, eu posso emitir só para o período de colheita, posso emitir um CFO só por uma carga. A decisão é do responsável técnico. O que levar em consideração para isso? Principalmente quando o CFO emitido ele der entrada em uma unidade de consolidação, nenhuma outra unidade de consolidação consegue usar aquele CFO. Mas isso não está na norma, esse formato. Não está na norma, mas é uma regra do sistema. Nós implementamos isso para assegurar a rastreabilidade e controle de saldo das unidades de produção, saldo do CFO e assim por diante. Então, se uma UP, se um produtor comercializa para dois destinos diferentes a sua produção, duas unidades de consolidação diferentes, no mesmo mês, está indo uma carga para um e simultaneamente está indo uma carga para outro. Então, o CFO ele deve ser fracionado. O profissional tem que emitir mais de um CFO no mês, tá? Então, vou fazer um CFO aqui de 50 mil quilos. Ele traz os dados da safra conforme está lá no cadastro, tá? Então, marca aqui livre de pragas quarentenárias presentes, ou dentro do limite de tolerância para não quarentenária regulamentada, não é o caso aqui. Livre de pragas específicas por exigência interna, não é o caso. Livre de praga por exigência de país importador, no caso de opogona para a Argentina, então faz as marcações aqui, tá? Informações importantes aqui na sequência. Declarações adicionais. Nesse caso, a partida provém de uma UP livre de moco da bananeira e provém de uma UP onde foi implantado o sistema de mitigação de risco. Essas outras duas declarações são declarações feitas em outro momento. Tá? A da inspeção de opogona é lá no momento do CFOC e a parte essa declaração relativa à etina túmida, que é o pequeno besouro das colmeias, é relativa apenas à permissão de trânsito vegetal. Mas como elas são pragas relacionadas com as culturas lá daquela unidade de produção, ele carrega aqui automático. O RT não pode marcar indevidamente as declarações adicionais, tá? Tem que conhecer muito bem o que está fazendo. Informações complementares. É possível adicionar aqui uma página com informações complementares. Tá? Porém, na UP, no CFO, não tem nada que seja obrigatório de constar como informação complementar. Caso se inclua essa informação complementar, aí basta adicionar. E essa regra vale lá para o CFOC e para a solicitação de PTV também. Tá? O campo de informação complementar ele tem
número limitado de caracteres. Tá? Então, tem que se utilizar, se o texto for longo, tem que se utilizar do texto adicionando alguns segmentos de texto. Então, inclui uma frase, depois inclui outra frase, depois inclui outra frase. Ok? Eu vou remover aqui que a gente não vai usar essa informação. Tratamentos fitossanitários com fins quarentenários. Tá? Na maçã não se costuma preencher. Tá? Okay. E laudo laboratorial, da mesma forma, para anexar alguma informação. Mas também, a nível de unidade de produção, nós não temos nenhuma situação que haja necessidade de laudo laboratorial. A não ser quando são, não para essas pragas no momento, mas, por exemplo, para algumas espécies ornamentais pode ser exigido algum tipo de laudo a ser informado nesse campo. Então, basta eu salvar o CFO. E ele questiona se quer salvar sem informar o destino da produção. Tá? Eu vou botar não, porque eu vou pedir para informar a unidade de consolidação. E a hora que eu der o Enter aqui, ele vai trazer várias unidades de consolidação. Tá? Vou deixar em branco, porque eu não cadastrei nenhuma OC de banana para o curso ainda. Vou fazer na sequência. Salvando, deixo sem nenhuma OC. Ele pedindo para aguardar mais um pouco. E o CFO está com histórico pendente. Por quê? Mas eu já não salvei, já não está pronto? Sim, já salvou. Mas ainda deve ser impresso esse CFO. Tem que imprimir, assinar e a via do produtor deve ser entregue e a via do RT deve ser arquivada. Ok? Imprime, assina e aí o documento passa a ter validade. Nós não temos assinatura digital aqui no nosso CFO, tá bom? Aqui no menu Defesa Sanitária Vegetal, você pode pesquisar por unidade de produção e de consolidação. Clicando nela, vai abrir essa tela. Eu já adiantei o preenchimento, algumas informações para agilizar aqui durante o vídeo, tá? Então, o nome da unidade de consolidação, observações ficam a seu critério, local de que fica o livro de acompanhamento da UC, endereço, tem que ser preenchido, as coordenadas, latitude e longitude, tanto na UC quanto na UP, elas devem respeitar o município, tá? Então, se você colocar uma coordenada que não cai no município que você está informando, não vai funcionar, tá? Ele vai rejeitar. Então, botei essas coordenadas, são do município de Bom Retiro, eu já peguei previamente. Dados de contato na UC é obrigatório, telefone, nome de pessoa e e-mail. Responsável técnico, carrega automático, produto consolidado. Já cadastrei previamente aqui as opções de maçã. Para adicionar mais um produto, né, basta colocar, tem a opção aqui, basta pesquisar e selecionar. Deixei a maçã aqui para ver, ele carrega, deve se preencher a linha toda, tá? Vou remover essa última maçã. Então, na apresentação sempre tem várias opções, tinha o sistema já da época que ainda tínhamos vespa da madeira, por exemplo, tem a parte de madeira, pode ser uma UC de muda, semente, plantas, estacas, tá? No geral que a gente vai trabalhar, sempre fruto, identificação só tem a opção de etiquetas, mesmo porque a identificação é requisito do processo de rastreabilidade, né? Capacidade de processamento, você informa a quantidade, informa a unidade de medida e informa o período. Pode verificar aqui, unidades medidas tem diversas, né? E o período, a gente tem anual, diário, mensal, quinzenal, semanal. Para maçã, a gente trabalha com a capacidade de processamento anual, tá? E para banana, essa capacidade de processamento ideal é que seja informado o processamento diário. Aqui está cadastrado errado, botei de propósito para mostrar a diferença, para não esquecer de demonstrar isso. Então está aqui tudo anual. E verifiquem que um está dizendo que é 1000. Aqui essa não está bem legível, tá? Os 3 últimos zeros são após a casa da vírgula, tá? Então aqui está a vírgula. Então são 1000 toneladas ou 1 milhão de quilos, que também é 1000 toneladas,
300 mil toneladas ou 100 mil quilos. 300 toneladas ou 100 mil quilos ou 100 toneladas. Então, só para exemplificar o uso das unidades diferentes aí. E a capacidade de armazenamento é quanto que a unidade de consolidação realmente tem em espaço de armazenamento. Independente do volume do número de giros que vai dar esse estoque. É o total de espaço em câmara fria, por exemplo. Tá? E que não tem outros produtos, outras formas de armazenamento. Né? É a capacidade que tem de ter estoque no mesmo momento. O explorador, da mesma forma, aqui eu já coloquei esse DAS como explorador da SOC, vou salvar para que ele demonstre os erros. Por exemplo, está dizendo aqui o número, o número da aba deve ser preenchido. Deixei aqui, esqueci de preencher o número aqui no endereço. Tá? Salvar de novo. Quando o explorador for pessoa jurídica, precisa ter responsável legal. Eu já sabia. Então, vamos botar lá. Curso 2 é o explorador da SIDASC. Vou adicionar mais um explorador aqui. Curso 1 é o outro explorador dessa unidade de consolidação. E salva. Agora abriu a aba documentos, o processo do registro foi inserido e o número da unidade de consolidação foi criado. 42 Santa Catarina, 02602 é Bom Retiro e 011, essa aqui é a 11ª unidade de consolidação registrada no município de Bom Retiro. E aí o processo de anexar documentos é o mesmo processo lá da unidade de consolidação. Então, uma ficha inclui a ficha de inscrição da UC. Não imprimi, né? Está aqui a impressão da ficha da UC. Tá? Na ficha da unidade de consolidação traz conforme foi cadastrado e assina responsável técnico e assina o representante legal da empresa ou então ou o explorador principal diretamente, né? Ok? Então, anexei uma ficha de inscrição, anexo aqui documentos vou pegar um anexo qualquer aqui. Não é para fazer isso no curso, para anexar os documentos, tá? Documentos pessoais dos exploradores, do explorador principal da OC. Nós temos uma regra no sistema, ela não é regra da certificação propriamente dita, tá? Mas, quando for emitir a permissão de trânsito, acaba que só é possível selecionar pessoas se elas estiverem vinculadas aí como exploradores, ou em UP, ou em unidade de consolidação. Então, é comum que na UC tenha o explorador principal, que é de fato o dono da unidade de consolidação, e pensando lá na questão da banana, por exemplo, são os vários produtores, às vezes, que utilizam aquela estrutura da unidade de consolidação, né? E basicamente, como regra, podem ter aqui, se querem que a PTV saia no nome só da empresa, basicamente um explorador no C. Se a permissão de trânsito depois precisa sair em nome de outros produtores, porque aquela unidade de consolidação ela é compartilhada e cada produtor leva a sua fruta lá, embala e depois é feita a permissão de trânsito, então aí precisa ter essa relação de outros exploradores cadastrados aqui na unidade de consolidação. É uma regrinha que foi implantada no desenvolvimento do sistema e sempre funcionou muito bem nesse formato aí, tá? Não tem regras extras para adicionar outros exploradores, tá? É basicamente para fazer essa amarração dentro do sistema. E aí basta enviar SIDASC e essa informação é enviada para a SIDASC. O fiscal recebe o alerta lá no e-mail, analisa o cadastro, o fiscal faz a vistoria da unidade de consolidação e depois, estando tudo ok, ele faz a aprovação, tá? É isso, bem breve, e é esse o processo de inscrição de unidade de consolidação. Então, pesquisa o lote no menu, pode abrir ele, o menu lote ele é simples, tá? E por que esse menu está aparecendo, essa opção lote está aparecendo neste momento, tá? O lote, você deve entender ele como o estoque na unidade de consolidação ou a chegada do produto na unidade de consolidação. Então, da UP, a origem, a unidade de produção como origem, se emite o CFO. Esse produto transita até a unidade de consolidação, chegando à unidade de consolidação, se cadastra o lote desse produto que deu entrada na UC. A partir
dos lotes cadastrados, aí se emite o CFOC, tá bom? Então, o lote começa aqui com a identificação do nome do lote, tá? Então, vou usar aqui a aula 1. Número do lote, ele gera sozinho, saldo também. Qual a unidade de consolidação? Estou com 2 UCs cadastradas, uma de banana e uma de massa. Vou usar o C de banana. O encerramento, ele encerra automaticamente em 15 dias, tá? Regra de sistema também, para não deixar que esse lote seja eterno. Qual o produto? Denominação PTV. Essa informação aqui é o que segue lá na permissão de trânsito vegetal depois. Então, é aqui nesse momento que eu já defino que tipo de produto tem nesse lote. Tanto aqui, banana nanica. Fator de beneficiamento é 1 para 1, tá? A gente utilizava isso quando trabalhava com pinos, com madeira, e aí se entrava na UC, entrava tantos metros cúbicos de tantas toneladas de tora e saía tantos metros cúbicos de madeira serrada. E aí havia uma conversão, havia uma quebra. Tá? Hoje em dia não existe mais, então para os outros produtos a gente considera sempre 1 para 1, sem considerar quebra nesse processo. Tá? Origem dos documentos pode ser o CF, CFR, se estiver dando entrada de um produto importado. Né? Termo de fiscalização, situações pontuais, a gente acaba emitindo o termo de fiscalização para permitir o ingresso de um produto no lote, são situações bem específicas, CFO ou CFOC, ou seja, no lote eu posso receber aquele CFO que a gente emitiu antes e dar ingresso, pode ser a partir de um CFOC, ou seja, neste lote está chegando, estou agregando um produto de uma UP com um outro produto de uma unidade de consolidação, do CFOC. Ou pode agregar ainda nesse lote um CFO e uma PTV. Tá? Essa outra opção aqui também é tão antiga que eu já não lembro qual era a opção. Tá? Lembrei. Tínhamos um período onde CFOs emitidos no Paraná, para pinos, como a gente tem tinha um trânsito muito intenso entre as divisas, por um período a gente permitiu fazer lotes com CFO de tora e não com PTV de tora. Tá? Foi um período bem curto. Então, vou informar aqui o CFO. O que eu estou consolidando nesse lote? Preciso do número do CFO. Eu tenho aqueles CFOs que emitimos na aula anterior. Esse aqui foi aquele com emissão sem identificar a unidade de consolidação e depois eu emiti um também informando a unidade de consolidação, ou seja, esse eu consigo usar em qualquer unidade de consolidação até dar entrada no lote. E esse outro, aí só consigo utilizar nesta unidade de consolidação específica. Se tentar dar entrada em outro UC, não vai funcionar. Tá? Então eu tenho 2 lotes aqui. Então, vou usar o número do CFO e vou dizer que está ingressando aqui. Deixa eu verificar aqui a quantidade. Ele era de 50 mil quilos, né? Beleza. O quanto que está dando entrada no C, no lote? Sempre informa a quantidade que de fato está entrando no dia. Nunca informe, não faça essa movimentação, essa informação em desacordo com a chegada de produto. Tá? Isso vale muito para banana, é normal, não é problema isso, que a fruta chega, é processada, é embalada, higienizada, né, despenca, higieniza, e ela não fica estocada no C, ela segue viagem. Então, aquele lote é único, basicamente, a grande maioria é um lote de 1 para 1, é um lote composto de um único CFO. Tá? Pode consolidar, não tem problema, mas a grande maioria acontece isso e a fruta não fica estocada no packing house, na unidade de consolidação. Ou seja, se emite já o CFOC na sequência, então, e não sobra estoque. Na maçã, se estoca a fruta, pelo ano todo quase. Né? Então, o que acontece? Quando a fruta da entrada chega no packing com o caminhão, deve-se identificar qual é o número do CFO e informar a quantidade que está chegando naquele momento. O ideal é fazer carga por carga, mas pode fazer isso ao fim do dia. O total do CFO tal foi tanto, o total do CFO tal foi tanto. Então, vamos dizer que chegaram 10 mil quilos desse CFO aqui. Eu adiciono. Tá? Tem uma segunda origem,
Vou informar que chegou, tem aqui um da PTV 43, 21, tá, não tenho nenhum de exemplo aqui, vou informar 5.000 quilos também nesse lote. Tá aqui, está composto, está compondo produtos com a mesma condição fitossanitária no único lote. E também vou usar aqui o CFO, o outro CFO do exemplo. E vou dizer que chegou 15.000 quilos desse CFO nesse lote. Olha a informação que ele está dizendo. Eu disse que entrou 15.000 quilos, mas o CFO era de apenas 10.000 quilos. Ele não vai aceitar, entendeu? Então, precisamos informar uma quantidade compatível com o documento. E aí adiciona. Ele gerou aqui um lote de 32 toneladas. Tá? Já exemplifiquei a PTV, vou retirar ela daqui. Tá? Como retira? Clica aqui na caixinha e exclui. E vou salvar esse lote. E está aqui a informação do lote, com saldo de 27 toneladas. Eu consigo, pensando em banana, eu preciso incluir mais produtos nesse lote? Possivelmente não. Essa quantidade aqui ela já vai carregar uma carreta, até um pouco mais, né? São 22, 23 toneladas na carreta de banana. Então, supondo que fossem as 22 toneladas, carregava, seguia a viagem, pronto. Esse estoque, esse lote encerra e na próxima partida, o próximo dia que vai beneficiar, é um novo lote. Na maçã, a prática é utilizar por câmara fria esses lotes. Então, conforme o produto, ou conforme a capacidade de processamento, né? Normalmente, quando chega e vai para a câmara fria, vai para armazenamento, então deve ser informado. E aí sim fica aberto pode-se utilizar esse lote aí até encher a câmara fria, ou seja, que não costuma passar dos 15 dias, que é o tempo de duração do lote. Então se informa a quantidade, cria o lote, pode dar câmara 3, né? o nome do lote, por exemplo, e informando o número de CFOs conforme forem chegando até encerrar o lote. Eu inseri aqui 3.000 quilos desse lote, né? Vou informar de novo CFO no outro dia, tá? Vou informar mais 500 quilos aqui, eu quero deixar um saldo para outro exemplo depois. Chegou mais 500 quilos, o saldo atualizou. Desse CFO foram 7.500 quilos que tem no lote. Ou seja, ele não separa por lançamento, ele vai somando, do mesmo documento, ele vai somando as quantidades. Tudo bem? Salva. Esse botão CFOs aqui, ele permite visualizar o que já tem lançado, quais os CFOs que estão disponíveis e os saldos disponíveis dos CFOs. Então, depois de lançar uma vez, ainda é possível ter esse controle por aqui. Quais os CFOs que foram emitidos para a unidade de consolidação. Ao imprimir o lote, não tem uma obrigação de imprimir, mas ele é a informação que te dá o extrato de como foi a movimentação do lote. Pode verificar aqui que esse CFO, ele teve como entrada a esse lote aqui, o número do lote. Tá? O número do lote é composto pelo número da UC, dígito do ano, está aqui 21, e esse aqui é o quarto lote dessa UC. Não foi encerrado ainda, produto de banana nanica, CFO tal, final 93, 20.000 quilos, final 94, 7.500 quilos. Não teve saídas ainda. Então, depois, quando fizer uma saída, a gente pode verificar esse lote aqui, consultar e ver como ele se comporta. O que mais temos aqui? Opção encerrar lote, se eu quiser encerrar ele manualmente, não vou fazer isso no momento. E tem outra opção de saídas. O que são essas outras saídas do lote? Venda interna. Como assim venda interna? Eu estou vendendo essa fruta, desse lote aqui, essa fruta, uma parte eu vou vender aqui para o mercado em Blumenau. Tá? Eu não vou precisar fazer CFOC para isso. Então eu vou informar que saíram 10.000 quilos, tá, da nota fiscal tal, para venda interna aqui em Blumenau. Que outro motivo eu tenho de saída? Outros. Né? Saiu mais 500 quilos aqui, não tem nota fiscal, quebra no processamento. Pronto.
salva também. Opa, não adicionei esse último, né? Adicionar, salva também. Tá? E aí, essas quantidades são baixadas, 10.500 quilos. Ele não atualizou aqui a página ainda, mas se eu pesquisar novamente, lembra, 27.500, se eu abrir ele novamente, já tem só mais 17.000 quilos de saldo. Por quê? Porque eu registrei as outras saídas. Se eu imprimir, vai mostrar aqui outras saídas, 10.500 quilos. Ok, pessoal? Aqui um outro exemplo, tá? Eu abri um exemplo de uma outra UC, um outro lote, tá? Mas era um exemplo aqui com 3 CFOs dando entrada, total de 105 toneladas, e 3 CFOCs fazendo as saídas desses lotes, tá? Por 30, 30 e 45 toneladas, total 105, não sobrou saldo nenhum, nem saldo real, nem saldo provisionário. Nesse relatório de lote, existe a questão do saldo provisionado. O que é isso? Quando você gera um lote, você cria o lote, aquele lote tem a quantidade. Esse exemplo tem 105 toneladas. Se você faz o CFOC, desculpa, desse lote, você pode fazer da quantidade total, CFOC, tá? Ao fazer da quantidade total, ele teria que provisionado, durante o tempo de validade do CFOC, 105 toneladas. Você pode fazer parcial, então pode fazer esse CFOC, enquanto ele não foi usado, tá? Ele vai ficar provisionado. Se for usado o CFOC para dar entrada em outro lote ou para fazer a permissão de trânsito vegetal, e aí essa quantidade é consumida desse saldo provisionado. Quando passa os 15 dias de validade do CFOC que nós temos configurado no CIGEM, o saldo do lote que não foi consumido, estava provisionado e não foi consumido, ele volta a fazer parte do saldo do lote. Ok? Caso ele for consumido, esse saldo não volta, porque o que significa? Significa que ele, de fato, ele deixou de estar provisionado para ser executado, ele foi comercializado a fruta. Então, na tela do lote, quando conversamos sobre a emissão do CFO, foi citada a questão de destinar já o CFO para a unidade de consolidação. Na prática, quando é realizada essa operação, lá no lote, o responsável técnico, ao selecionar a unidade de consolidação, já disponibiliza o botão CFOs aqui em cima. Clicando nele, o profissional já vê quais são os CFOs que estão destinados para essa unidade de consolidação e qual o saldo dela. Tá? Nessa relação não diz de quem é o CFO, poderia, claro, ser mais completa, né? Mas facilita bastante para obter a informação de quais são os CFOs destinados a essa unidade de consolidação. Deixa eu voltar aqui. Então, para esse CFO aqui, né? Vou copiar o número dele. Eu tenho ele aqui do lado. CFO. Veja que eu deixei aqui o espacinho em branco a mais aqui de propósito, só para mostrar aí algumas críticas. Querem ver? 50.000 quilos desse CFO. O número deve conter 10 dígitos. Está com um a mais por causa desse espaço. E eu adiciono. Tá? Já tenho um CFO. Tem um segundo CFO aqui que eu vou utilizar na maçã, que não consta lá na relação, porque foi um CFO emitido sem identificar a unidade de consolidação. Exemplificando aqui o CFO, não tem unidade de consolidação definida. Mas a partir do momento que eu lançar aquele CFO aqui neste lote, vou botar um número grande que eu não sei o saldo dele, ele já não vai aceitar, tá? Que é um CFO de denominação PTV diferente.
o CFO é de Fuji, e nós estamos aqui no lote de Gala, então ele já nem vai aceitar. Vejo que a crítica controla todos esses detalhes, tá? Ele não aceita incluir aí produtos diferentes no mesmo lote, porque não é permitido. Então tá, nós já temos um lote aí com 50 mil quilos, vou salvá-lo. Eu não coloquei um nome nele, então vou colocar aqui Gala, não precisa, não é obrigatório, tá? Eu vou colocar Gala 2 aqui. Facilita depois para identificar. Fazer um novo lote em outra unidade de consolidação. Outro C, até salvei aqui com esse objetivo, tá vendo? Vamos adicionar aqui então o mesmo CFO que estava destinado ali para o C anterior. Só para exemplificar para vocês, para ver o comportamento do sistema quando isso acontece. Vou botar aqui só 1.000 quilos e adicionar. Vai dizer CFO associado ao C diferente. Não aceitou, porque é o mesmo CFO que foi dado a entrada lá na outra unidade de consolidação. Vou retornar aqui para aquela mesma C que a gente estava, troquei a unidade de consolidação. Vou botar aqui maçã Fuji. Deixa eu fechar a janelinha da mensagem. Colocar o CFO novamente. É o mesmo CFO. Vou usar o 58 agora. Deixa eu ver o mesmo número. É 58. Vou adicionar 10.000 quilos. E pronto. Salvando. Agora sim, o CFO que não tinha dono. Vejam que ao final 58 não tinha dono. Tá? Foi lançado agora na UC Curso. Se eu for aqui no CFOs, imprimir, tá? Já está aqui o 58 como dono, sendo responsável, digamos, de propriedade desta unidade de consolidação. Vou só simular aqui um outro lote aqui, de novo na outra C, tá? Fuji, outro C, CFO, vamos colocar o 58 aqui de novo, botar 500 quilos e adicionar. Aí, apesar dele não estar direcionado a uma unidade de consolidação, ele já ficou associado ao MOC, tá? Porque ele deu entrada no lote de outra unidade de consolidação e não consegue ser utilizado de novo. Então, esses bloqueios, esses controles, eles existem no nosso sistema para garantir a rastreabilidade e garantir a fidelidade da informação. Eu quero ilustrar um lote com CFOC, está difícil de conseguir. CFOC, quantidade, deixa eu adicionar. Aqui. O CFOC, ele insere, cada vez que usar o CFOC, ele insere a quantidade total, tá? Ele não habilita aqui para digitar a quantidade dele. Eu posso ainda botar nesse mesmo nesse mesmo lote, ele pode ser composto aí por... Opa, não tem nenhum só CFO disponível que eu já gastei tudo, né? Poderia ser no CFO, né? Ou então vou fazer aqui 41, 21, 001, 001. Tá? Vou botar aqui uma PTV que veio do Paraná, 41, né? Eu posso fazer esse lote aí com origens mescladas aqui, tá? Salvei. Mas eu percebi que não, esse CFOC aqui está errado, não era mesmo. Eu posso ainda vir aqui, posso excluir, tá? Selecionei e salvo novamente. Pronto. É um lote agora de produto com a permissão de trânsito. Vou botar aqui até lote de PTV. Vamos avançar para o CFOC. Aqui está o de origem. Vamos abrir no menu, botar fitossanitário. E traz as duas opções. O CFOC agora. Aí sim, o objetivo da nossa aula de hoje, né? Temos aqui a unidade de consolidação de banana. Vamos começar por isso mesmo então. Tá? Pode selecionar as suas unidades de consolidação. Seleciona o explorador. Ele demora a carregar um pouquinho, porque quando troca a unidade de consolidação, ele tem que ir lá e buscar
as informações referentes a ele, tá? Então ele vai carregar, ó, veja, agora ele carregou os dois exploradores dessa unidade de consolidação, o produto consolidado é a banana, e nós temos aqui, nessa unidade de consolidação, alguns lotes que eu fui cadastrando aqui anteriormente, e tem dois lotes que ficaram aqui para a gente comentar. Podem perceber, ó, os lotes recentes, ó, eles têm aqui o 21, essa parte toda, antes do 21, é o número da OC, lá conforme a norma, lembra? É o código da unidade de consolidação. Essa parte 21 é o ano, tá? E aqui é o 6. Então, 21, quarto lote do ano, 21, quinto lote do ano, 21, sexto lote do ano. Tem um lote remanescente lá de 2018 no sistema, que não está mais lá, e um de 2019 no sistema que não está mais lá. Como que a gente resolve esses saldos de lotes que não existem mais? Pois bem, isso aqui é uma coisa que o RT deve gerir lá na tela lote de novo. Vamos voltar lá no lote. Tá? Precisamos voltar no lote para resolver isso. Constatamos então que no estoque da unidade de consolidação, isso a gente só consegue perceber quando vai emitir o CFOC, tá? Porque aí, selecionando a UC, ele traz todos os lotes disponíveis para fazer o CFOC. Se esse produto aqui, desse lote 2018, 2019, não está mais no estoque, limpe daqui e retire esses lotes aqui. Como que eu limpo o lote? Não é limpar propriamente dito, é prestar conta dessa quantidade, tá? Isso vale também para os lotes lá do packing de maçã, que às vezes sobram saldos de uma safra para outra, isso fica ali como saldo, e o profissional aí que não tiver cuidado vai acabar emitindo o CFOC, incluindo esses lotes que não existem mais, de produtos que não existem mais. Então, muita atenção nesse ponto, tá? Vamos lá na tela lote novamente, vamos ter que retornar ao lote, pesquisar por aquele lote errado, tá? Tá aqui, o lote errado, 6.270. E tem a opção saídas. Eu vou adicionar aqui, poderia ser venda interna, né? Vamos dizer que é venda interna, então. Desculpa, 6.270 para a nota fiscal 552. Pronto. Tá? Adiciono e foi dada a saída adequada desse lote. Tá salvo, tá? Agora, se eu abrir esse lote de novo, eu cliquei 2 vezes lá e já dei mensagem que o saldo é insuficiente, tá? Ó, eu vou abrir de novo o mesmo lote lá. Já está zerado o saldo. Se eu for no CFOC, clicar de novo aqui na unidade de consolidação, ele vai carregar e esse lote não vai constar mais. Enquanto isso, eu vou... Desculpa aí que estou fazendo rapidinho, mas fazia parte até da aula anterior. E vamos fazer aqui aquele lote de 2019 também. 2019, aqui, era um lote lá em 2019 de 2 CFOs de 2019, tá aqui, de 23 mil quilos. Vamos lá nas saídas novamente, tem 15 mil quilos ali dando bobeira, tá? Motivo, vou botar outros aqui, 15 mil quilos, aqui ó, erro de lançamento, pronto, tá? Adiciona, tá lá, salva, e esse saldo vai sumir também. Se eu abrir ele aqui de novo, esse mesmo lote, pesquiso, já vai mostrar que ele não tem mais nada de saldo. Saldo zero. Antes eu abri, aquele lote de 2018 já não consta mais aqui, e esse 2019 vamos atualizar de novo, é só fazer o processo e selecionar a unidade de consolidação novamente. Pronto. Unidade de produtor. Agora sim nós temos 3 lotes aqui no CFOC. Esse CFOC que vamos fazer da banana nanica, clica no lote que tu não vai utilizar e exclui. Viu? Pronto, sobraram os dois lotes de banana nanica, e esse CFOC vai ser de 5.000
1.091 quilos desse lote e de 11, vamos fazer aqui, 12 mil quilos desse lote aqui. Vamos testar aí as travas do sistema, né? Então, livre da praga, vamos botar já aqui para exportação esse FOC. Então, livre de praga específica por exigência do país exportador. Partida inspecionada encontra-se livre de opogona, e a partida é proveniente de região onde não há registro de Aetynia úmida. Tá? Só para entrar nesse assunto aqui, essa Aetynia úmida aqui, ela não é praga vegetal, ele é um inseto que é o pequeno besouro da colmeia, tá? Ele é relativo à apicultura, mas o trânsito de veículos para a Argentina tem que atender requisitos zoossanitários também, né? E então é necessário fazer higienização do veículo, e só é permitido o ingresso de veículos que não tenham, não passe pela região com focos, aí no mínimo 25 km de regiões com focos dessa praga aqui. Então a gente também faz a marcação, tá? Apesar de não ser, a habilitação não é para, o profissional não é habilitado para isso, mas é uma declaração que a gente faz da região do produtor e é reproduzida na PTV também, na região de produção de banana. Então, não tem no estado a praga, então é tranquilo, é só a gente fazer a declaração sempre. Mas caso mude nosso status em relação à praga, talvez, ainda mais se for na região produtora de banana, isso talvez impeça a exportação para a Argentina, vejam só. Não tenho informação complementar ou laudo para acrescentar aqui. Vou salvar o CFOC. O que traz aqui? A quantidade digitada de 12 mil quilos é maior do que o saldo. Obviamente está aqui, não precisava nem errar, né? Mas só para comprovar os controles que nós temos no sistema. 11 mil quilos e salvando. Pronto, incluído com sucesso. O status dele ainda é pendente, por quê? Que vocês já entenderam antes que precisa ser impresso. E aí está nosso certificado fitossanitário de origem consolidado, e está aí com 2 lotes, vejam aqui, lote final 4, lote final 6, os 2 de banana nanica. Não entramos na composição desses lotes aqui, mas eles são de UPs distintas, né? Então, e as declarações adicionais trazem junto no CFOC, em relação a Haustônia, em relação a Sigatoka, inspeção de opogona e pequeno besouro das colmeias. Feito, vamos fazer mais um CFOC desta mesma UC. Trouxe aqui o CFOC, aquele lote que a gente tinha excluído, o lote 5, que é de prata, e o lote com saldo remanescente daquele lote final 6. Vamos fazer aqui para o outro explorador, o senhor explorador da aula, banana novamente. Vamos fazer um CFOC de banana prata. Não precisava marcar para isso, tá? Então, fazer aqui de 10 quilos. 10 mil quilos. Aí, nesse caso, não vai ser para exportação. Eu vou deixar aqui as 2 declarações, a do MOCO, Haustônia e SMR. Salva e imprime. Então, o processo de emissão do CFOC ele é rápido, né? O que demora mais é carregar aquela relação quando tem muitos lotes. O CFOC está impresso. Vamos emitir mais um CFOC? Novo CFOC. Vamos fazer de maçã. E aí, viu que ele carregou primeiro um banana e agora já atualizou o lote, o C de maçã. Então, vou fazer aqui, eu cadastrei o Pagre como explorador aí dessa OC, tá? Então, vamos fazer aqui um CFOC com esses 2 lotes. Vamos certificar o valor total? Não, vamos certificar 30 mil quilos deste. O resto vai ficar no estoque, que não vai sair esse mês mesmo. E aí, os 10 mil quilos deste segundo lote. E os 2 são de gala. Livre da praga. Aqui, atenção, tá? Acabei passando um pouco rápido na parte do CFO, mas a declaração adicional, sempre vocês têm que tomar cuidado. Vocês são habilitados, às vezes, para mais pragas, tá? O sistema, por si, ele já traz restrições. Por exemplo, se você está trabalhando com OC de maçã,
ele não vai aceitar dar ingresso de uma UP de banana, tá? Do CFO de banana. Mas para maçã existem declarações relativas à muda, tá? E declaração também aqui que a gente utiliza quando é produto importado. Tá? Até um parênteses, tá? Quando o produto é importado e lá no cadastro da UC de maçã foi selecionada só a opção maçã, e aí a gente utiliza essa declaração aqui, produto importado, vide página de informações complementares. O que acontece? Caso seja, por algum motivo, precise emitir um CFOC de um lote que é importado, você vem apenas para fins aí de trânsito interestadual, quando o produto não está para o destino ainda, né? Vem na informação complementar e adiciona e transcreve o conteúdo do CF, tá? Transcreve ele aqui, tá? Porque você aqui está referenciando vide informações complementares. E aí você vai lá nos informações complementares e vai ter que transcrever aí a declaração conforme o produto foi importado. Isso aqui raramente é necessário. Na prática, a legislação atual, ela inclusive, ela determina que o produto, uma vez internalizado, ele teria o trânsito livre. Mas, para manter rastreabilidade, tem unidades de consolidação, tem procedimentos que ainda acabam entrando para estoques e depois de tempo ele vai circular, então a gente utiliza esse rito aqui. E para mudas, o C de mudas não tem, né, de mudas de maçã, tá? Então lá no CFO, não façam isso, você vai fazer um CFO, se é o P de frutos, você não marca de mudas, se é o P de mudas, você não vai marcar de frutos, ok? Então aqui só um parênteses aí em relação à declaração adicional que não tinha comentado lá no CFO. Recapitulando, unidade de consolidação, curso maçã, explorador, maçã gala, 2 lotes, as quantidades, marcando a opção de livre da praga e, nesse caso, está até com uma informação complementar já cadastrada, eu deixei lá. Aqui os 2 lotes, explorador maçã gala, as 2 quantidades de cada lote. O total do CFOC é 30 mais 40 e 40, mais 10, 40 toneladas. E aqui aquela informação complementar, vejam só, a segunda página, que é o anexo do CFOC, já trouxe aquele textinho que eu coloquei antes lá na hora que eu digitei, tá? Aqui, digitei lá conteúdo do CF, traz aqui, né? Joia. Novo. Outro exemplo, outro C. Vamos ver se temos algum saldo nessa outra C. Tá? Então tá aqui, ó. Você com bastante estoque. São 3 lotes desse ano. Então posso fazer um CFOC de todo o estoque, imagina, né? Eu vou fazer um CFOC aqui. Que vai sair só desses 2 lotes aqui nesse mês. O outro lote vai... melhor ainda, né? Pelo raciocínio. Vamos zerar esse estoque aqui desta câmara. Vamos certificar aqui mais uma quantidade necessária para esse mês nessa outra câmara. E essa terceira câmara, nós não vamos abrir ainda, ela está carga total. Nós só vamos tirar ela do CFOC. Vamos salvar aqui sem tirar, para ver o comportamento do sistema. Declaração adicional, ok. Salvando. Olha aqui, a quantidade inválida no lote final 3. Não aceita 0. Então, não estamos certificando ele, a câmara vai ficar fechada nos próximos 15 dias, salvando, e aí está, CFOC pronto para ser impresso. Da mesma forma, o CFOC com outros 2 lotes, né, de 550 toneladas. Permissão de trânsito vegetal. Automaticamente ele já abre uma tela aqui de nova PTV, tá? Nessa tela de nova PTV, ela traz um grid já com relações de permissões de trânsito já existentes, que facilita, você pode selecionar uma delas rapidamente para fazer essa PTV, tá? E aí já encurtam várias etapas do processo, que se você usa como modelo a última PTV, já seleciona interessado, os dados de
de declarações adicionais já estão preenchidos, dados dos produtos já vem pré-preenchido e tudo mais. Vamos fazer uma do início, permissão de trânsito vegetal, confirma o início de uma nova PTV. Embaixo do grid, tá? Você pode pesquisar ainda por uma pessoa específica, né? Se não está no grid, você busca por uma pessoa específica, um explorador, e vai trazer a última PTV daquela pessoa, já pré-preenchida também para facilitar nessa solicitação, ou então se informa o CFOC ou CFO. Número do CFO, basta dar um Enter, está bem escrito, aperte Enter, tá? Tem um botão, dá o Enter, ele traz a PTV já pré-preenchida. Interessado, ele traz o explorador que está lá no CFOC, no CFO, desculpa, mas pode trocar por um dos outros exploradores, tá? Não tem necessidade que o documento seja de um explorador, não possa ser usado por outro, pode. Lembrando, quem que são os exploradores lá na UP? Tá? Estamos falando de CFO, né? Então lá na UP, quem são os exploradores? Às vezes, pai e filho trabalham na mesma propriedade, cada um tem o seu bloco de notas. Uma vez vai no nome de um, outra vez vai no nome do outro, na nota fiscal de um, outra vez na nota fiscal do outro. Naquele bananal, naquela propriedade, naquele núcleo familiar. Às vezes são sócios, então cada carga sai no nome de um. Então, pode trocar aqui o interessado conforme a nota fiscal que for utilizada, tá? Mas tem que estar cadastrado lá no explorador da unidade de produção. Destinatário. Destinatário da permissão de trânsito. Vamos pegar um aqui na Santa Maria. Tá. Vamos pesquisar aqui uma pessoa jurídica em Santa Maria. Aqui, Santa Maria, em Minas Gerais, então. Série da nota, número da nota, e clica no maisinho aqui. Então tá certo, um destinatário, uma nota fiscal. Tá? Dados do produto, já trouxe o CFO que eu digitei anteriormente, um CFO de Massangala, com 50 mil quilos nesse CFO. Vamos fazer uma carguinha de 12 toneladas. Já traz a declaração adicional, se necessário, podem ser adicionadas outras declarações, não é o caso. Né? Transporte rodoviário, aéreo, ferroviário, marítimo. Rodoviário, rota definida. A rota definida é o seguinte, poucas situações a gente tem como um trajeto com rota obrigatória de passagem, tá? Então normalmente fica não e não tem um itinerário obrigatório. A gente usa por padrão sempre informar quando for exportação, tá? Informar o ponto de egresso, né? Então se fosse um caso de exportação para a Argentina, né, de banana, seria aqui ó, ponto de egresso Dionísio Cerqueira. Bom, mal escrito, mas é isso aqui mesmo, né? E ainda a gente acrescenta partida destinada à exportação. Tá? Então a gente acaba complementando essas informações do itinerário. Tá? Vou deixar aqui só para ver como fica no documento, tá? Mas não seria esse caso aqui dessa carga aqui que é maçã, né? E no caso de exportação também marca se é exportação ou não. Ele só ativa, tá? Quando tá a opção, a declaração da Alpogona marcada, que ele é uma flag que foi criada mais para a questão dos controles aí de exportação de banana, tá? Ok. São poucos campos, vejam só. O destinatário, outro aspecto, tá? Anteriormente nós tínhamos aqui a possibilidade de incluir vários destinatários na permissão de trânsito, mas como nós não temos a quantidade específica para cada destinatário, no trânsito interestadual aí alguns estados começaram a questionar o fato de não ter a quantidade de cada nota fiscal nas permissões de trânsito. Então a gente limitou uma PTV para cada destinatário, se tiver na mesma carga, 5 destinos diferentes, 5 clientes que vão receber esse produto, uma PTV para cada um.
Ah, mas isso vai encarecer muito a PTV e coisa, tem que fazer para cada um. Não, tá? A permissão de trânsito aqui do Estado, o valor da PTV é por tonelada, é 1,20 a tonelada, enquanto não for reajustada essa taxa. Então, são 12 vezes 1,20 e bate o valor da PTV. Então, se fosse uma PTV de 10 toneladas, né, anteriormente a gente adicionaria 5 clientes com 2.000 quilos cada um, e o valor da PTV de uma PTV era R$18, né? Agora não, agora essas 10 toneladas aqui, pode fazer as PTVs de 2.000 quilos cada uma, né? Uma PTV para cada destinatário, e o valor final ainda vai dar R$12, tá? Então ficou mais proporcional, né? Então a PTV de 500 quilos, por exemplo, que às vezes complementa só uma carga, ela fica com valor proporcional ao produto, e se for uma carreta também, né, a quantidade é muito maior, o valor também é maior do que um truque, né? Então eu estava fazendo essa aqui vamos fazer aqui 10.000 quilos para ir facilitando depois, tá? Salva. Placa deve ser preenchida. Lógico, né? Eu não informei os dados do transporte. Aqui está um pouquinho desconfigurado, tá? Mas aqui é placa, e aí tem uma flagzinha aqui para marcar fora do país, para aceitar placas com qualquer configuração, tá? Uma placa da Argentina, por exemplo, tá? Deixa eu ver por que está desconfigurado. Às vezes saiu, não está alinhado aqui a coluna. Essa coluna aqui do grid é da placa, esse grid é do lacre, esse grid é do porão e esse grid aqui é do container. Tá? Deixa eu excluir essa placa aqui, né? Então vou fazer aqui FF 5. Tá? Vou botar um dígito a mais e adicionar. Ele cortou um, só aceita o número de dígitos certo. Se eu tentar, uma carreta, são 2 placas, tudo bem. Vamos fazer aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Dar um Enter. Ele não aceitou, porque não atende nenhum padrão de placa. Ó. Ele atende já um novo padrão nacional aí também. Só nem recordo para botar como exemplo aqui. Ó, dar um Enter. Tá aqui, as 2 placas no grid inferior. Tá? Aqui está a questão do lacre. Tá? Caso seja uma partida que para transitar precisa de lacre, exemplo, uma banana para o Mato Grosso do Sul, precisa transitar lacrado se for atravessar o estado. Então aqui são as opções de lacres. As informações complementares, da mesma forma que o CFO e a PTV se acrescentam aqui as informações complementares, tá? 2 frases, como citei outra vez. Tratamentos também, se tiver algum a ser informado obrigatoriamente, né? Acrescenta aqui. Quando tem laudo laboratorial, também se acrescenta o laudo laboratorial aqui nesse aspecto. Peguei o laboratório da Embrapa aqui, só de exemplo, número do laudo. Quando tem laudo, vou salvar para ver. Incluído com sucesso, tá? Ele não exigiu, mas ele pede para, quando tem laudo, tem que ser anexado um laudo, tá? Um arquivo PDF. Senão ele não autoriza daí a PTV, se fosse. Aqui, se eu peguei várias vezes. Salvar de novo. Eu apertei F10 antes para salvar, tá? Está aqui o... Opa. Ele está carregando o laudo ainda. Está aqui. Aí, aqui, carregou o laudo, né? Salva novamente. Isso incluído com sucesso. Bom, não tenho mais nada para acrescentar aqui na minha PTV. Na minha solicitação de PTV. Vai ser uma PTV bem poluída, tá? Eu fui colocando várias situações. Confirma o envio da PTV para a SIDASC? Sim. Aí o que nós temos agora? Tem a opção aí em relação à cobrança da PTV. A cada PTV tem que ser informado o e-mail, desculpa, dev@sidasc.sc.gov.br, tá? O e-mail do interessado para recebimento do DARI, né? E pode ter um segundo e-mail, se eu quiser colocar o e-mail do RT, tá? sc.gov.br.
e aí quando for enviado o DARI, o RT também recebe uma cópia até para acompanhar e apoiar o produtor. Por padrão, a gente traz aqui, quero incluir esta DARI, esta PTV no DARI para pagamento mensal. Tá? Eu posso trocar, se eu quiser receber essa DARI aqui para pagar exclusivamente essa PTV, né, aí eu recebo um DARI para cada PTV, se eu for marcando essa opção. Tá? Mas, preferencialmente, mantenham o DARI mensal, porque aí a permissão de trânsito, as permissões de trânsito emitidas ao longo do mês, elas no dia 1º do mês seguinte, o sistema gera o relatório, avalia quanto tem que ser cobrado para cada combinação de CPF desse interessado aqui e e-mail, né? Faz isso e gera o DARI aí com um acumulado com a quantidade total. Então, se naquele mês movimentou 5 PTVs de 10 toneladas, ele vai cobrar tudo em um único DARI, tá? Então, envia. Vamos ver. Veja só, passou por todas as regras, tá? E tá ativo, tá liberado a opção imprimir. Deixa eu ver, foi uma opção, deixa eu dar um zoom aqui que vocês não estão vendo nada, né? E aí está a permissão de trânsito número 42.21.055.174, explorador para o senhor explorador da aula, o P e o C, com o endereço dele em Lages, uma PTV de maçã Grupo Gala, malas domésticas, 10.000 quilos, e aqui o número do CFO que foi emitido. Então, uma PTV de CFO, lembre. Destinatário aqui está, laboratório, lembra que eu poluí bastante, tá? Coloquei todas as opções, mas para maçã e para banana não precisa de laudo laboratorial, tá? Então, dados do laudo laboratorial, acabei não botando tratamento fitossanitário, a declaração adicional, lembra que ela veio lá do CFO e foi mantida na PTV, transporte rodoviário, veículos, placa FFF5511, a outra placa aqui também, rota, sim, ela está definida, a gente marcou aqui, tá, como exemplo, e definiu que o ponto de egresso é de Dionísio Cerqueira, e que é uma partida destinada para exportação, tá? E o fiscal é responsável pela homologação dessa região, né, de Lages, o fiscal Vinícius Morales Porto, e aí o sistema já atribui a ele a responsabilidade dessa PTV, e as informações complementares dessa PTV vieram na segunda página, e aqui está aqueles textinhos que eu só digitei, tá? Quando tem as duas páginas, sempre tem que ser encaminhada essas duas páginas, pode imprimir frente e verso, se for o caso, né, mas para acompanhar a partida. Deixa eu fechar ela. Tá. E está emitida, tá? Aqui está o histórico. Quando a aprovação é manual, tá? Solicitação autorizada, estou logado, está dando confusão com o meu próprio usuário aqui também, tá? Autorizada pelo usuário Vinícius. Quando se envia para validar e ela não passa na autorização automática, ela vai ter intervenção de algum engenheiro agrônomo da SIDASC, e quando eu não autorizo uma PTV, como fiscal, tá? Aí agora eu como fiscal, quando eu não autorizo, eu tenho que justificar o porquê eu não autorizei. Aí o RT vai ter acesso a qual foi o texto que eu digitei lá nessa justificativa, vai ficar no grid histórico, tá? Ela vai estar não autorizada, próximo status, e vai estar o histórico. Então, às vezes, esse histórico vai ser uma orientação que vai ser passada para o RT que está preenchido. Vai dizer, olha, não preenche o itinerário que não é para lá, não. E aí tu vai lá, ela volta a ser editável, né? E aí você consegue, faz a correção, salva e envia novamente. Tudo bem? Vamos ver aí, nova PTV. E aqui tem a opção de cancelar PTV também, se ela não foi utilizada e estiver no recém-emitida, você consegue cancelar. E aqui fica a informação do DARI, tá bom? Quando lá naquela telinha lá no final,
for selecionado aqui para gerar o DARI na hora, no momento, tá? Ele já cria o DARI dessa PTV individual e já preenche nesse campo aqui o número do DARI e a situação vai estar pendente até o pagamento, a data do envio já vai ser a data da geração da PTV. E aí, se quiser para visualizar o DARI, clica aqui em visualizar DARI, tá? Quando o relatório das PTVs é mensal, tá? Então, naquele mês, todas as PTVs que o usuário optou pela PTV mensal, elas vão compor o relatório de PTVs, relatório de cobrança, tá? E nesse relatório de cobrança, vão perceber que estão todas as PTVs do mês vão estar com o mesmo número de DARI. Tá? Então, se não recebeu no e-mail, basta abrir qualquer PTV do mês anterior, que esse quadrinho aqui vai estar igual em todas elas. Tá? O número de DARI sempre igual, a situação vai estar sempre igual e a data do envio vai estar sempre igual, que normalmente vai ser o dia 1º, 2º de cada mês. Tá? Vencimento do DARI da PTV sempre no 5º dia útil do mês subsequente à emissão. Mesmo que eu tenha pedido para gerar o DARI dessa PTV exclusivamente, para não acumular no mês, o vencimento vai ser 5º dia útil do mês subsequente, tá bom? Vamos fazer aí uma nova PTV, sim. CFOC agora, né? Fazer uma CFOC de uma PTV de maçã. A outra foi de CFO. O nosso sistema ele não aceita que na mesma PTV tenha CFO e CFOC, tá? Tem que fazer elas separadas. A situação prática de que isso aconteça é bem pequena, tá? Eu não comentei antes, tá aqui, informações do DARI, ó. Quando eu estou criando a PTV, o campo está aqui, está em branco. Destinatário. Vou botar aqui percentual frutas. Vamos ver se tem alguém comércio de frutas aí carregando. Demais, né? Aqui. ABC Mufado Frutas, tá? Não sabe. Nota fiscal. Ok. Dados do produto. Eu sei com 2 lotes. Quando o CFOC tem mais de um lote, ele traz dessa forma. Então, lá na PTV, quando for emitir, tem que consultar no CFOC para ver qual é o primeiro lote e qual é o segundo lote, tá? Então, desse CFOC eu posso fazer da quantidade total, ou ainda posso fazer uma PTV só de uma parte dessa partida aqui. Então, vamos fazer assim, vamos fazer 10 mil quilos aqui e 10 mil quilos aqui. 10 mil quilos de cada lote, então a gente já zera o saldo desse aqui e ainda no próximo CFOC vai ter apenas o lote com maior quantidade. Declaração adicional, frutos de maçã, informação complementar não precisa, tratamento e nem laudo agora. Transporte, não tem nada de obrigação. Placa, vamos colocar uma placa aqui, 20 mil quilos, precisa 2, né? Ok, CF10, salvei a PTV, a solicitação de PTV. Está salvo, tá? Preciso alterar, tem algum erro? Não era da Epagre, é do curso Explorador. Salvo. Registro operado com sucesso, enviar SIDASC, confirmo enviar PTV, bota o e-mail, vou marcar aqui, vamos ver o que vai acontecer se eu falar para gerar agora, tá? Tomara que gere a DARI para a gente ver como funciona. Mas eu acho que no ambiente de homologação ele não completa o processo de DARI, tá? Foi autorizada com sucesso. Como eu imaginei, tá? No ambiente de homologação ele não finaliza. Opa! Finalizou sim. Tá? Mas ele não gerou DARI, ó. Vou tentar abrir ela aqui de novo. Vou imprimir primeiro. A gente tem essa PTV. Tá aqui, ó. Da mesma forma, ó. PTV,
Grupo Gala, 20 toneladas, destinatário, declaração adicional, rodoviária, placas, nota fiscal está aqui. E essa chave de validação aqui, se vocês puxarem aí com o smartphone e fazer a leitura dela, tá? Esse QR Code, vou deixar aqui para vocês testarem aí depois. Dá um pause, vou deixar mais pro lado aí, se dá um pause no vídeo, usa o smartphone e vê se consegue fazer a leitura aqui. De novo, tá no ambiente de homologação, eu fico na dúvida se vai funcionar, tá? Vou até me esquivar um pouco da responsabilidade aqui nesse ambiente do curso, tá? Nova PTV, mais exemplos. Eu acabei me perdendo, não sei se de quem é quem no CFOCs, tá? Eu vou testar aqui. Vou tentar adicionar mais um. Esse é um CFOC com 2 lotes também, né? Recordam lá? Vou adicionar um terceiro CFOC. Se for da mesma UC, ele vai aceitar. Se for de UC diferente, ele não vai aceitar porque vai conflitar lá com o exportador, tá? Ó, ele não pertence à mesma UC, ele não vai aceitar. Vamos lá, continuando agora, um novo exemplo, novo estilo, nova PTV. Vamos pegar aqui este CFOC aqui. CFOC, a mesma forma, 2 lotes. Vamos certificar esse lote inteiro, então. CFOC. Desculpa, agora é PTV, né? Então, um CFOC com 2 lotes, vamos fazer uma PTV utilizando só esse lote aqui. E aí, claro, tem que saber o que qual produto está sendo embarcado lá na partida, né? Um lote só, um Grupo Gala, 25 toneladas, mudas, não tem nada mais a alterar. Tem destinatário, nós vamos cadastrar. Vamos só salvar para ver qual a crítica que ele vai dar. Não tem destinatário. Lógico. Frutas, novamente, estado de São Paulo. Olha aí. Pode ser, Minas Gerais. Aqui. Transporte, rodoviário, sim, sem rota definida. Vamos botar o definido aqui. Vamos dizer, só de exemplificar aí, rota definida, via Curitiba. Rodovia, e assim vai. Quando tem rota definida, se fosse caso com rota definida, tá? Aí uma eventual fiscalização e o produto está transitando por outra rota, já é problema, tá? Vamos lá, eu já coloquei o destinatário. Próxima crítica, salvei. Não tem placa. Tá? Então, os controles aqui, o sistema, nesse aspecto, ele controla bem para evitar aí que sejam feitas F10 para salvar, ou clique em salvar, registro incluído com sucesso, enviar SIDASC, sim, e-mail, para contato, ponto, enviado, foi registrado corretamente para SIDASC. Imprimir, e aí gerou a nova PTV. F4 novamente. E agora, PTV de banana para exportação, tá? E vai ser a última que nós vamos fazer. Nova. Destinatário. Tá. Ok. São CFOCs com CFOC com 2 lotes, tá? Lote e lote, vamos fazer a carga completa, CFOC completo, esse é o explorador. O CFOC já veio marcado ao Polgona e a Etina, tá? Então, lembrando, é para exportação, informação complementar, precisa, sim, precisa. A gente está falando de exportação, né? Então, aqui entra naquele caso lá de
exportação, então eu vou botar aqui ponto de egresso, Dionísio Cerqueira. E também partida destinada à exportação para a Argentina. Tá? Vou marcar aqui que não ativa exportação, não está funcionando o botão. Tá. Placas. Outra placa. Não é lacrada, né? Aqui as quantidades. Destinatário. Vou salvar uma vez, vamos ver. Está salvo aqui. Precisamos acrescentar informações complementares. Quais são as informações complementares para a Argentina? Tá? Preciso informar ao P, tá? Ao C, e preciso informar que foi apresentada aí, o RT tem que apresentar, na verdade, normalmente essa parte da declaração de higienização do veículo tem um modelo padrão e é assinado pelo exportador, pelo responsável aí pelo carregamento da fruta, uma declaração simplificada, e aí o RT tem que fazer essa verificação também, se o veículo de fato está higienizado aí quando for fazer o carregamento da fruta para exportação, tá? Como a gente sabe qual é o P que deu origem aqui a esse FOC? Bom, se eu não tiver em mãos, né, lembra que eu falei que lá em outro momento, em outros vídeos, que no caso de exportação para a Argentina tem a obrigatoriedade de constar o P lá na etiqueta, lá na caixa, então o controle tem que ser mais restrito, né? Então desse CFOC aqui, ó, vamos fazer o caminho de volta, só para entender. Fitossanitário, preciso os dois, vamos precisar do lote também. Aqui, lote. Qual é o CFOC que nós estamos usando? Aqui. CFOC, final 945. Deixa eu pesquisar CFOC 945. Aí. Esse aqui. Vamos imprimir ele, porque nós vamos precisar. Qual é a inscrição da unidade de consolidação? Está aqui. Então a gente já tem uma informação para ser usada lá na página de informação complementar. O C, o P, vamos voltar um por um, tá? O C, o P. Qual é a unidade de produção? Lote tal. Vou ter que ir lá no lote pesquisar. Normalmente quem está preenchendo já sabe que é do produtor tal e da UP tal, né? Mas aqui nesse caso temos que resgatar qual é o CFO dele. Esse CFO aqui. Aí eu imprimi o lote para pegar esse CFO. Ó. CFO. CFO número. Tal. E aí eu vou ter qual é a unidade de produção. Imprimir aqui, o P tal. O P. E ainda tem que botar aqui do fulano de tal. Tá? É o explorador lá, o SDASC, não lembro qual é que é dessa UP, tá? E ainda temos aqui a declaração em relação a limpeza e desinfecção. E ainda temos que acrescentar a declaração aqui inteira, que não cabe todo no campo. Tá? Tem umas falhazinhas aí. Sistema de 14 anos, desde 2014 no ar, então ele está realmente precisando de várias correções aí, né? Ok, salva. Fecha o CFOC lote, nós estamos usando. Salvei o Universidade que está aqui ainda. Classe
não é Uruguai, classifica que é Argentina, salva e envia para a SIDASC. Enviando de novo. Ó, veja que agora eu já trouxe carregado o e-mail, tá? Ele sempre traz o último e-mail que foi usado, mas como eu usei de pessoas diferentes, interessados diferentes, aí ele não carregou esses e-mails anteriormente. Mas cadastra uma vez certinho o e-mail e aí depois não precisa ficar alterando, tá? Acontece, às vezes, de novo aí na questão dos produtores de banana, maçã também, né? Quando comercializa para comerciantes diferentes, tá? Normalmente, o DARI é emitido para o interessado, é no CPF ou no CNPJ do interessado, tá? Mas às vezes tem um acordo de que o comerciante que arca com o custo da PTV. Então, o que acontece? Quando o produtor vende para 2 comerciantes diferentes, então, se colocar aqui, trocar o e-mail, uma vez vai para o e-mail do comerciante 1, outra vez vai para o e-mail do comerciante 2, tá? O CGE vai quebrar o relatório na virada do mês, ele vai contar, para o e-mail do comerciante 1 foram tantos, vai o DARI para lá, para o e-mail do comerciante 2 foram tantos, vai o DARI para lá. E aí usa aqui o segundo e-mail, o e-mail do produtor, do RT, para que tenha controle disso, tá? Enviando. Estou abrindo já na outra tela aqui para 42, 21, 055, 177. Tá? Ó, ele está com status aguarde. Tá? Habilitou o botão autorizar para mim, tá? Eu sou o fiscal da SIDASC também, por isso que já autorizou. Para o responsável técnico, ele não habilita esse botão, tá? Então, vejam que ela fez a crítica e não teve autorização automática dessa PTV. Estou aqui em outra tela só validando ela, tá? Deixa eu validar aqui. Eu vou até não autorizar, exemplo para o curso. Aqui, eu não autorizei. Tá? Não, vai um aviso lá no e-mail dizendo, olha, a tua PTV não foi autorizada. Nesse caso, eu vou abrir de novo. Tá? Eu vou simplesmente abrir ela novamente. Que ela já viram lá que ela está com status pendente, né? Ó, voltou a ficar status pendente. Por quê? Não autorizado. Eu anotei quando eu não autorizei, exemplo para o curso. Está aqui. Mas poderia estar aqui observação, corrige a informação complementar, ou melhor, corrige a placa, ou melhor itinerário, ou qualquer outra informação aí. Ou então essa unidade, essa permissão de trânsito será fiscalizada, aguarde a fiscalização, tá? E aí a gente vai lá e audita antes mesmo da partida, quando são situações onde não foi possível fazer vistoria, né? Então, ok, fiz a correção, vou enviar novamente, e aí o fiscal vai. O prazo da autorização, quando é uma autorização automática, o sistema calcula com base a distância aí nos estados vizinhos, né? Então, quanto mais distante o estado, maior o prazo que é dado. E aí, no caso da autorização manual feita pelo fiscal da SIDASC, também é estipulado um prazo. E aí depende, quando é feriado, véspera de feriado, fim de semana, né? Aí dá um prazo um pouco maior, mas se não, dá em torno de 5 dias para chegar em Dionísio Cerqueira. Ela está aqui no status, tá? Agora sim, ela foi enviada e autorizada, e imprimir, e aqui está a permissão de trânsito para exportação, tá? Ela não tem o lacre, não tem porão, os campos estão inutilizados, o CFOC é número tal, quantidade total, as declarações adicionais do moco, de cigatoca, de opogona e do besouro, do pequeno besouro da colmeia, o itinerário está aqui,
Tá? Placas, rota definida, rodoviário, nota fiscal e informações complementares também estão aqui. Tá certo? Eu acho que com isso a gente encerra a parte do treinamento em relação à permissão de trânsito. Só vou mostrar fora do login do sistema onde que a gente vai para validar essa PTV. Tá aqui, né? Aqui a tela de login, sem estar logado, em validar PTV. Tiver alguma dúvida sobre a veracidade da informação de alguma permissão de trânsito, tá? Ele pede a chave de validação, de habilitação do fiscal. Então, aqui, e aí validar, ele vai mostrar a PTV, tá? E aqui está a PTV completa novamente. Então, para fiscalização de trânsito, né, qualquer suspeita, a permissão de trânsito da cidade tem essa checagem aqui. Encerrado o conteúdo, de novo, tiverem dúvidas, o e-mail já está decorado de tantas vezes que já apareceu na tela hoje, então um abraço a todos.